Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Estou caminhando para o final dessa série em que estou dando o título Quando eu era. Paulo, no versículo 11 de Coríntios, Paulo vai nos mostrar algo profundo. Ele disse: quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti. Olha que coisa forte. Desisti das coisas próprias de menino. Interessante que o verbo grego que o apóstolo Paulo usa aqui, a terminologia grega, Paulo vai nos mostrar que no fundo, esse verbo tem uma profunda significação. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, quando eu era menino, eu era um sujeito inoperante, inativo. No fundo mais profundo do ser de Paulo, o que ele quer dizer é o seguinte: no meu processo de infantilidade, serviu para aquele momento. Mas no meu estágio atual, se eu me comportar como eu me comportava antes, isto é, se eu for um menino tendo um corpo de homem, se eu for um menino com uma mente infantil na cabeça de um homem, se eu for um menino com um coração de um homem, mas com um coração que sente como uma criança, isso vai ser inoperante, inativo. Isso vai ser uma subutilização. E nós precisamos mudar e nos libertar disso. Então, esse pensamento que o apóstolo Paulo está trabalhando é que eu e você precisamos entender como, no fundo, nós temos alguns modelos castradores, aprisionadores. Muitas vezes nós não entendemos, mas nós vivemos o modelo do outro. Então, hoje eu queria falar um pouco que nós vivemos no mundo da lua, no mundo da fantasia. Nós acreditamos em tudo. Às vezes uma criança, ela nem percebe, mas imagine, ela acredita em Papai Noel, ela acredita no super-herói, ela acredita que pode voar, ela acredita que pode correr mais rápido do que um carro. Então, sempre você vai perceber que os outros têm uma certa preeminência sobre a sua vida. Então, modificar essas crenças, modificar essa fantasia de viver no mundo da lua, pode parecer quase impossível para algumas pessoas, mas quando nós buscamos a ajuda em Deus, é possível modificá-la. Nós sabemos que uma pessoa que tem algumas crenças, acredita em determinadas coisas, ela termina sendo prisioneira. É como se fosse uma barra de prisão, é como se fosse grades, é como se fosse cordas, correntes. Imagine aí aqueles carrinhos de um parque de diversão, onde ele fica dando voltas em si, naquele contexto. Você não pode, por mais que você tenha velocidade, por mais que você tenha a direção daquele carrinho, mas ele não sai daqueles trilhos. Então, nós vamos aprender a modificar esse nosso conceito, esse nosso comportamento, se nós entendermos que eu não posso viver no mundo da lua, no mundo da fantasia. Não é uma questão de eu quero ou não quero, eu posso ou não posso. É uma questão de buscar significado, de fugir da inoperância, da inércia. É buscar força em Deus, porque muitas dessas crenças errôneas, fantasiosas, elas vão nos derrubando, como quem vai derrubando aquele ajuntamento de dominós. E eu preciso abandonar, eu preciso serrar essas grades, eu preciso cortar literalmente essas cordas, essas correntes que me destroem. Sabe por quê? Eu não posso acreditar em coisas que me disseram, que formaram em mim, e até hoje eu penso nisso. Eu gosto muito de uma história de uma moça que já um mês depois do casamento, o marido prestou atenção que ela pegava um peixe, tudo muito bonitinho, bem temperadinho. Ela fritava a primeira metade do peixe e a outra metade ficava do lado de fora da caçarola. Ela fritava os dois lados e a caçarola grande, ele não entendia por que ela não fritava o peixe todo. E aí depois ela fritou aquela primeira parte do peixe, ela virava o peixe, deixava uma outra parte para fora e fritava a outra metade do peixe. E o peixe realmente ficava gostoso. E o marido disse: seu filho, por que você faz dessa forma?
Ela disse: ah, porque desta forma o peixe fica mais gostoso. Ele disse: quem te disse isso? Ah, essa é uma receita de família. É da minha avó. E um dia o esposo conversando com a sogra, ela disse: como ela frita peixe dessa forma? E aí ele foi conversar com a avó da sua esposa, junto com a mãe da sua esposa. E quando eles foram conversar com a mãe da mãe, ou seja, a avó da esposa, ela disse: não, isso não é um segredo de família. É porque na minha época a caçarola era muito pequena. Ela era muito pequenininha, via eu fazendo daquela forma. Como a caçarola era muito pequenininha, eu fritava uma parte do peixe e depois fritava outra parte do peixe. Então o tempo passou, essa menina ficou com aquilo na mente. Hoje ela casou. Incrível, gente. Ela nunca perguntou à avó por que daquela crença. Ela simplesmente acreditava que um peixe, para ficar gostoso, tinha que fritar uma metade e depois outra metade, mesmo tendo uma caçarola grande. E às vezes é assim, a gente fica no mundo da lua. A gente crê em tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você quiser ser feliz na vida, você não pode se comportar como uma criança dessa forma. Creia em Jesus. Creia que Ele pode resolver o seu problema. Creia que Ele pode visitar essa pessoa no hospital. Creia que Ele pode quebrar essa maldição. Creia que Ele pode abençoar a sua vida. Creia que Ele pode te libertar dessa dor, desse pecado, dessa angústia, desse querer, desse gostar. Todos nós vivemos isso. Eu não posso viver no mundo da lua. Essa pessoa não pode ser sua. Você não pode viver no mundo da lua. Isso é importante que você creia, tá bom? Senhor, obrigado por mais uma gota. Nós estamos praticamente finalizando essa série, Quando Eu Era. E realmente, Senhor, quando eu era menino, eu tinha determinados comportamentos. Agora, esses comportamentos não servem mais para mim. Eu não vivo mais no mundo da lua. Quero te agradecer por cada pessoa que escuta essa gota. Que um dia de paz chegue em nome de Jesus. Amém. Pessoal, me ajudem aí. Visita o nosso canal, curte o nosso canal. O pessoal tem me pedido para lembrar disso, tá bom? Gotas, no plural, de Sabedoria Oficial. Lá também tem algumas mensagens que eu prego na igreja. Você pode visitar e ouvir, tá bom? Fica com Deus.